Salve, salve! Vamos ao estudo de caso sobre forrageio. É hora de falar sobre lobos. São animais belíssimos, predadores de topo, muito ferozes. Lobo tem um monte de comportamento legal. Os lobos podem caçar sozinhos ou em bandos, em alcateias. Além disso, lobos podem comer presas muito pequenas e até muito grandes. Depende se eles estão sozinhos ou acompanhados também. Depende de um monte de fatores. Inclusive fatores externos, fatores ambientais também. E como será que lobos escandinavos decidem se vão caçar presas pequenas ou grandes? Para a gente poder responder essa pergunta, que envolve uma série de fatores ambientais e intrínsecos aos lobos, nós vamos destrinchar esse artigo publicado por Sandy e colaboradores na PLOS ONE. Seleção de presas por lobos escandinavos. Uma única grande ou várias pequenas. Você já deve ter reparado então que tem um trocadilho aí, com aquela questão do SLOS, o Single Large or Several Small, que na verdade é uma teoria relacionada à fragmentação de hábitats. Mas eles fizeram esse paralelo só para tornar o título mais interessante. O ponto é, o que esses lobos escandinavos mais comem? Varia desde presas muito pequenas até muito grandes. Um exemplo de presa grande são os alces. Afinal de contas, é um animal muito pesado, muito grande, é um animal que consegue se defender muito bem, Pode ser agressivo quando acuado. E uma presa pequena e mais de boas seria a corça. É um animal bem menor, bem mais leve e com menos defesas do que o alce. A grande pergunta desse estudo era: corça ou alce? Esse é o dilema alimentar que os lobos enfrentam ali naquela região de estudo. E os autores achavam que diferentes fatores poderiam influenciar essa decisão, essa seleção de presa. Por exemplo, o tamanho da alcateia. O lobo está sozinho ou está num bando enorme, vai influenciar, por exemplo, a chance de conseguir subjugar um alce, que é uma presa grande, cheia de defesas. Fatores ambientais também poderiam ser importantes. Talvez a profundidade da neve, a temperatura, no dia em que os lobos estavam caçando. Isso podia influenciar a dificuldade de você conseguir pegar uma corça ou conseguir pegar um alce, por exemplo. E, naturalmente, a decisão de comer uma coisa ou outra depende da disponibilidade de cada tipo de comida. Ou seja, da densidade de corças e da densidade de alces também. Olha, vários fatores influenciando. E como é que o Sandy e os colaboradores resolveram esse dilema? Eles foram a campo, fizeram observações de comportamento, observações diretas, e também estudaram vestígios das presas consumidas por lobos sozinhos e alcateias, grupos de lobos. Eles também estudaram fatores ambientais, como temperatura, neve e outras coisas que eles acharam que podiam influenciar a decisão dos lobos. Ok, e na prática, que resultado eles obtiveram? O quanto os lobos comem as corças depende da disponibilidade delas. Ah, legal! Então, no caso da presa pequena, da corça, ter mais corça leva o lobo a comer mais corça também. Olha que legal esse gráfico. No X nós temos a porcentagem de corça dentre as presas disponíveis, e no Y nós temos a porcentagem de corça que efetivamente apareceu nos ataques registrados em campo, através de vestígios da caça dos lobos ali. A curva vermelha representa o padrão para as alcateias, ou seja, para os grupos, e a curva preta para pares de lobos ali estudados. Então, quanto mais corça proporcionalmente dentre as presas que estavam ali disponíveis, mais corça de fato os lobos comiam. Muito interessante. E olha o resultado B aqui. No X nós temos a densidade de corça em quilômetros quadrados e também em escala logarítmica. E no Y nós temos a porcentagem de corça nos ataques registrados. Então, também, quanto mais corça tinha disponível ali no ambiente, em termos da população de corças na área de estudo, mais corças eram comidas de fato, tanto pelos pares quanto pelas alcateias. Ah, legal, a gente está vendo então padrões parecidos aí nesses dois casos. Além disso, o quanto os lobos comem as corças não depende da disponibilidade de alces. A gente poderia imaginar, poxa, tendo a presa maior disponível, ou mais disponível, de repente eles vão comer menos da presa menor. Só que aqui nesse gráfico nós vemos então no X a densidade de alce em quilômetros quadrados, escala logarítmica, e no Y nós temos a porcentagem de corça nos ataques registrados. E não houve relação entre as duas variáveis, nem no caso dos pares de lobos e nem no caso das alcateias.
Tá, vamos olhar isso de outra forma. Agora, no X a gente tem a densidade de corça e não de alce por quilômetro quadrado. E no Y nós temos um índice de preferência calculado para as corças, ou seja, será que a preferência por corça dependia da densidade de corça? Aí, quanto mais positivo esse índice, mais a corça era preferida e quanto mais negativa, mais a corça era evitada. Também não teve relação entre as duas coisas. E agora, o grande finale desse estudo. A probabilidade de comer corças ou alces depende da disponibilidade de corças. Então, quem manda nesse jogo é a presa menor e não a presa maior. Olha que gráfico interessante. No X, nós temos a densidade de corça em quilômetros quadrados. Escala logarítmica de novo. Beleza, e o que a gente tem no Y? A gente tem, na parte de baixo, uma maior probabilidade de comer corça e a partir de 0,5 uma maior probabilidade de comer alce. Como é que ficou o gráfico, então, o resultado? Conforme aumenta a densidade de corça, muda a chance de comer uma presa ou de comer a outra. Olha só, e naquele ponto 0,5 do Y, a probabilidade é igual. Ou seja, no 0,5 significa que é igual a chance de comer corça ou de comer alce. E se a gente pegar o ponto em que a probabilidade é igual e encontra a curva de tendência, aquela linha preta ali do meio? A gente pode projetar esse ponto para o X e olha o que nós descobrimos. É a densidade de corça em que ocorre a troca de presa. Ou seja, a partir ali de alguma coisa como 6 ponto alguma coisa de densidade de corça, você muda a chance de comer corça ou de comer alce. Esse é um gráfico de regressão logística, que é um tipo de análise estatística muito útil para você poder estudar decisões, principalmente decisões binárias, né, entre comer uma coisa ou comer outra, como no caso desse estudo daqui. Qual é a moral da história? Do que eu queria que você se lembrasse depois aqui dessa aula? No caso desse estudo com lobos escandinavos, comer corça, que é a presa menor, é mais fácil. Só que comer alce, que é a presa maior, dá mais retorno. Além disso, alces são mais arriscados e geralmente só os filhotes são caçados. Eles só foram dar essa informação no final do artigo, mas é uma informação importante. Então, alce é uma presa que tem aí um gasto maior e um risco maior. Além disso, a escolha também depende se os lobos estão caçando em pares ou grupos maiores. O padrão das curvas não mudava, mas mudava efetivamente a porcentagem de corça na dieta dos lobos. Vocês lembram que a curva para alcateias estava sempre abaixo da curva para pares. Além disso, fatores ambientais parecem não afetar a escolha de presas, ao contrário do que eles tinham suposto no começo. No final das contas, a densidade da presa menor é o principal fator que afeta a decisão alimentar desses lobos.